tem uma questão de você superar possíveis dificuldades no ambiente de trabalho, mas também eu vi muita mulher perdendo força dentro de casa, né? Então, às vezes, não é o ambiente corporativo que mina. A convidada de hoje do LSA é Maristela Goraibe. Ela é diretora comercial da Mafre, responsável pelas estratégias de distribuição de previdência e seguro de vida resgatável. Com mais de 20 anos de experiência na área, a executiva dirige também a unidade de previdência e é planejadora financeira certificada. Formada pela PUC São Paulo em Ciências Contábeis, ela é pós-graduada em Administração de Empresas pela FAAP, com MBA em Gestão Financeira e Atuarial pela USP e cursou o Programa Avançado de Gestão do IESE Business School da Universidade de Navarra, na Espanha. A Maristela está na Mafre desde 2005 e foi responsável por lançar no Brasil o seguro de vida resgatável, nos moldes que não existiam por aqui. A executiva também tem como hobby o motociclismo de alta cilindrada. Ela participa de grupos de motociclismo só de mulheres. Seja muito bem-vinda, Maristela. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Paula. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Para começar a nossa conversa, eu queria que você contasse resumidamente um pouco da sua trajetória profissional, desde a formação até onde você está hoje. Vamos lá, vamos resumir quase 30 anos, né? Eu acho que o meu primeiro emprego mais importante foi no Citibank, onde eu trabalhei 10 anos e lá comecei pequenininha e saí num cargo de gerência. E nos últimos 7 foi quando eu ingressei no segmento de previdência complementar. Então eu atuava como gestora do Citiprev, que era o fundo de pensão das empresas do grupo. Depois fui cuidar do Multiprev, que já era um fundo multipatrocinado voltado para o mercado. E foi curioso porque eu não tive aquele despertar de carreira de uma hora para outra, né? Eu não fui aquela pessoa que já sempre soube o que queria, né? Foi aquela coisa de buscando me encontrar, né, numa profissão. Depois de alguns anos é que eu descobri que eu precisava de propósito, né? Então foi o bacana no Citi, que foi uma empresa maravilhosa que me ensinou muito, foi uma grande escola. É que no segmento de previdência eu encontrei um propósito para aquilo que eu fazia, né? Porque é um negócio muito bacana você contribuir para que as pessoas alcancem uma fase da vida super importante em condições de viver bem, pelo menos financeiramente, né? Então, quando eu entendi o que eu estava fazendo, o que aquilo significava, eu me entusiasmei muito e aí não saí mais, né? Eu não saí mais dessa área. Da Icatu eu fui para a Mafre, também por intermédio de um colega que eu conheci no MBA. Depois de um tempo ele estava lá, me chamou para trabalhar com ele. E ali também eu fiquei muito entusiasmada porque era uma página em branco que eu tive para construir não era um negócio novo, né? A unidade de previdência na companhia ela era antiga porque vinha desde a época da Vera Cruz. Mas tinha que ser repaginada e ele tinha aquela missão e me deu muita autonomia para fazer muita mudança, né? Então, a princípio eu fui para cuidar de relacionamento com o cliente, mas eu disse para ele o seguinte, olha, eu só vou se você me der a operação também, porque aí eu garanto que eu não vou fazer promessa sem cumprir. Eu quero a operação comigo e eu faço o processo de pós-venda todo. Então, já tinha uma boa experiência de ponta, eu sabia o que era a pressão do cliente, né, a importância de você deixar a área comercial bem subsidiada, bem fortalecida para poder focar em venda e você ter um back-office estruturado. Então foi muito bacana, né, essa experiência de colocar as coisas em ordem ali. E foi quando surgiu o desafio que você citou aí na introdução, de lançar o seguro de vida resgatável. Porque na Mafre eu tive a experiência além do segmento corporativo, que vinha, né, desde então, na minha carreira, né? Eu comecei a trabalhar no Citi, eu entrei em 91, quer dizer, em 2005, até 2005, eu sempre no segmento corporativo. E na Mafre eu conheci o mundo da distribuição, do corretor de seguros, do varejo, né, enfim.
era uma coisa diferente, tinha um aprendizado ali para ser absorvido, que foi muito interessante. E o lançamento do Vida Resgatável, do Bem Viver, foi uma coisa muito bacana assim, para mim, porque também me tirou um pouco aquele estigma da Maristela da Previdência, né? Poxa, teve uma época que eu precisava de mais coisas para eu aplicar tudo aquilo que eu tinha aprendido, né? Chega a uma certa altura da tua carreira que não importa mais o produto, nem o segmento, porque você desenvolve questões ligadas à liderança, a como você entregar resultado por meio de pessoas, como você buscar engajamento do teu time e toda a visão de processo, né? Enfim, foco do cliente e tudo mais. Então eu me sentia muito preparada nesse sentido, né? E o presente, né, do Vida Resgatável veio com isso. E foi bastante desafiador, porque, como você bem colocou, ele foi um dos primeiros produtos no Brasil que, nos moldes dos seguros internacionais, a gente desenvolveu todo esse produto. Eu não fiz isso sozinha, obviamente, né? Eu tinha ali os meus colegas da área técnica, né, que fez a parte toda de construção do produto, e o meu papel era muito mais de desenvolver a parte de distribuição e buscar dos canais de distribuição que a gente queria alcançar as informações que a gente precisava para construir um produto competitivo. E por que um produto nos moldes internacionais? Porque tinha uma lacuna muito importante, né? Então, na época, um executivo do grupo identificou que o segmento de distribuição de seguro offshore no Brasil estava sem produto. Porque em 2007 houve uma legislação específica da SUSEP que proibiu claramente a compra e venda de seguro internacional no Brasil. Então, esses que são atualmente parceiros nossos, até hoje, de distribuição do Bem Viver, eles ficaram sem aquilo que, né, a matéria-prima principal do trabalho deles, que era o produto. Então, ali a gente teve a possibilidade de desenvolver um produto para aquele segmento. Então, foi mais de um ano de desenvolvimento e um ano para aprovação na SUSEP, até que a gente conseguiu lançar no finalzinho de 2011, começo de 2012, e eu comecei a lidar com um produto que, um dos temas mais sensíveis e mais importantes é a parte do underwriting, da subscrição de risco. E isso passa por você entender as condições de saúde das pessoas, né? E eu não tinha, ainda tenho um conhecimento muito superficial de doenças, de tratamentos e tal, né? Então, você tem que começar a desenvolver outras habilidades técnicas que você não tem. Então, foi o primeiro, né, eu tive um choque, como é que eu vou fazer? Eu não entendo nada de doença, eles falam de medicações e tratamentos que eu nunca nem ouvi falar, eu corria no Google para pesquisar. Mas é obviamente que você, para fazer a gestão de um negócio, né, foi o meu descolamento definitivo da parte técnica, que é importante, óbvio, mas chega um momento da tua carreira que você precisa começar a buscar aliados para as questões técnicas, porque você está numa posição em que você precisa coordenar os trabalhos, né? Então, para mim foi importante eu me libertar da necessidade que eu tinha de conhecer tudo profundamente, porque eu era uma grande especialista, né, num tema, tive que cuidar de outro, mas não dava tempo de eu buscar 15 anos de experiência naquilo, e eu lidava com gente muito experiente, né? Então, para mim foi importante também, porque dá para fazer, você busca alianças e traz conteúdo, componente técnico para tocar o teu negócio, não necessariamente da tua experiência, né? Voltando um pouco pro produto especificamente, a diferença dele é que é possível resgatar em vida, né? Então, provavelmente, na hora de selecionar os clientes, tem que ter justamente uma seleção, né? Uma entrevista. Como é que funciona a contratação desse seguro e o seguro em si? Explica um pouquinho melhor. Isso. Eu vou explicar genericamente, até porque as regras, muitas vezes, de valores podem mudar ao longo do tempo. Mas, basicamente, dependendo do capital, hoje a gente opera com capitais a partir de 500 mil
E de prateleira a gente tem um capital limite de 25 milhões, que é um processo já instituído. A gente cota acima disso, mas precisa de uma alçada maior para aprovação. Dependendo do capital, você tem um padrão de análise diferente. Então, você vai analisar as condições de saúde, os hobbies, a profissão, a compatibilidade financeira daquele cliente com o capital que ele está requerendo ou que está sendo sugerido pelo corretor. Então, é uma venda, a gente brinca, vou fazer uma brincadeira, é uma venda vendida, né? O cliente, ele não acorda de manhã e resolve ligar para o corretor dele para pedir um seguro de vida. Existem poucos os seguros que são comprados espontaneamente pelas pessoas. Em geral, é o seguro de automóvel, né, a grande paixão das pessoas, né, de muitas pessoas ainda, e ainda que isso esteja mudando. Seguro saúde, que é uma coisa importantíssima, e o seguro viagem. Esses as pessoas compram, o resto a gente tem que vender, né? Então, o papel do corretor, do consultor, é super importante nesse sentido, para ele fazer um levantamento de necessidades muito adequado para oferecer para o cliente o capital correto no prazo correto, que é uma outra flexibilidade do produto. Ele pode ser contratado por no mínimo 10 anos e até os 100 anos de idade do cliente. Com uma garantia de 3% mais IPCA. Então, a gente está entrando aí num cenário de juro real mais baixo, então, obviamente que é bem possível que haja revisões dessa condição, mas o produto foi lançado e ainda tem essa característica, né? Toda a reserva dele, descontados aí as taxas, tem a garantia de IPCA mais 3%. E ele é um produto resgatável quando a policy, quando termina a vigência da policy ou quando ele cancela, né? Tem um prazo de 2 anos de carência, mas a partir daí ele pode cancelar se ele precisar ou se ele quiser, e ele tem uma parte que ele resgata. Então é bonito ver o fluxo financeiro dele, mostra o quanto ele é interessante financeiramente, né? Quando ele proporciona essa possibilidade para o cliente, além da contratação também da cobertura por invalidez. E a gente está lançando também uma cobertura de doenças graves. Ele já tem também uma cobertura de doença terminal embutida, né? Então, se o cliente é diagnosticado com uma doença terminal, ele também tem um valor que é antecipado. E o curioso, né? É importante ter um componente no produto que agregue valor para o próprio contratante, né? Tem muito tabu em cima da contratação de seguro de vida, porque você não contrata para você contrata para as pessoas que você ama, que dependem de você financeiramente e que vão ter uma grande instabilidade financeira, além da emocional, se você faltar. Mas o que ajuda muito a vender são atributos que favorecem ao próprio segurado, né? Que é o que eu comentei, a possibilidade de resgatar em vida, o benefício em caso de doenças graves e tudo mais, né? Mas o produto é um sucesso e a gente desenvolveu uma equipe de distribuição muito capacitada e que ao longo do tempo começou a converter os nossos grandes parceiros de previdência em distribuidores de seguro de vida e também acabaram, de alguma forma, introduzindo a previdência no atendimento daquele cliente. Porque é um público que, em geral, já tem um plano de previdência, não necessariamente contratado da maneira adequada para o que ele precisa. Do ponto de vista de condições comerciais ou de rentabilidade ou enfim, nos valores que estão sendo aportados ali para aquela projeção financeira. Então, também uma coisa que me marcou bastante e foi bem interessante, na linha de tudo que eu estudei para tirar a certificação de planejadora financeira, foi também essa discussão com os nossos parceiros comerciais do quanto é importante ter produtos para ajudar o cliente a fazer um planejamento financeiro na sua vida, de curto, de médio e longo prazo. Você estava falando da sua certificação de planejadora financeira, né? Você também trabalhou em banco.
Você participou de áreas que normalmente são majoritariamente masculinas, né? Você sentiu isso ao longo da sua trajetória? É fato até hoje, né? Mas eu acho que é um processo natural. Eu sempre vi isso com muita naturalidade, Paula. Quando eu entrei nesse jogo, eu entrei sabendo o que eu ia enfrentar. E, sinceramente, não me assustou. Assim, hoje, olhando para trás e pensando, né, como é que eu pude lidar com tudo isso, é uma somatória de fatores. Acho que o mais importante, o primeiro, foi o que eu tive dentro de casa, né? Tive um pai e uma mãe que me estimularam muito a estudar, me preparar, a buscar minha independência. Meu pai sempre me estimulou muito nessas coisas de esporte, então foi ele que me deu moto muito cedo, né? Eu tive moto com 12 anos de idade, por isso, né, hoje é uma coisa que eu gosto, que eu faço. Então ele saía para pescar de madrugada e me levava junto, a gente chegava na praia sexta-feira à noite, vamos nadar, meia-noite, né, naquele mar escuro, então enfrentar o medo. Caiu, já lavou o ferimento, então volta lá e faz de novo. Caiu de bicicleta, para de chorar e faz a curva de novo, agora sem errar. Então essas coisas, elas vêm para te fortalecer, né? E minha mãe também, de uma origem muito humilde, muito guerreira até hoje. Meu pai é falecido já há 10 anos, né? Mas a minha mãe, imagina, virou a página depois de um ano de luto, tá aí com uma vida super ativa, tanto profissionalmente quanto socialmente também. E depois teve um outro fator também. Eu tive filho muito cedo, eu fui mãe com 20 anos. Aí acabou a brincadeira, né? Acabou. Foco total. Eu tinha obsessão por ter condições de arcar com tudo aquilo, né? E o tudo aquilo era, sim, dar para o meu filho condições excelentes de educação, acesso à escola e ambientes saudáveis e tudo mais, né? Então, logo me separei do meu primeiro marido e sempre tive apoio dos meus pais, né? Para ter meu filho, para casar, depois para separar, depois conheci meu marido, que também até hoje, estou com ele há 23 anos, que me estimula, né? Mais do que me apoia, ele me estimula, né? Então, sabe, tá num ambiente, uma mesa cheia uma mesa de negociação só com homens, perceber uma hostilidade ou outra, eu nem, sabe, simplesmente eu tava ali para trabalhar, para alcançar o resultado que eu precisava alcançar e pouco me importava se alguém colocava a questão de eu ser mulher como algo relevante, entendeu? Isso aí era problema de cada um. Então, tudo bem, tem isso? Tem, mas acho que no ambiente corporativo, nesse que eu estou especificamente, não tem muita razão para ele ser predominantemente masculino ou feminino. Então, eu acho que a base tá bem distribuída. À medida que as posições vão ficando maiores, a gente começa já a ver uma desproporção, mas eu sou muito otimista de que é uma questão de tempo. Sou muito otimista, porque tem uma questão de você superar possíveis dificuldades no ambiente de trabalho, mas também eu vi muita mulher perdendo força dentro de casa, né? Então, às vezes, não é o ambiente corporativo que mina o crescimento da mulher. Às vezes isso acontece é o marido que mina, entendeu? Eu já ouvi mais de uma vez, várias vezes, dos próprios maridos, frases do tipo assim, não, minha mulher não vale a pena ela trabalhar, porque o que ela ganha é melhor ela ficar em casa e cuidar das crianças, né? Porque coitadinhos, vão ficar na escola o dia inteiro, quer dizer, acabou ali, entendeu? Então, a partir do momento que ela é subtraída, né, quer dizer, que ela não é encorajada a enfrentar o começo, que é porque a gente ganha pouco no começo e persiste, e chega uma hora que você tira a cabeça, né, do tonel e, poxa, agora dá para respirar, né? Você tem que passar, necessariamente, se a situação é essa, que seja, né?
Então eu lamento mais, Paula, sinceramente, ver a desistência por uma questão de dentro de casa mesmo, né? Porque é difícil, né? Você ser colocada entre a tua carreira e os teus filhos, é muito cruel fazer isso com uma mãe, né? Com uma mulher, mãe. Aí é desumano, né? E tem que ter muita coragem, às vezes é difícil, porque eu tive muito processo de culpa, assim, ai, meus filhos na escola, como é que eu faço? Quando eu voltei de licença do meu segundo filho, eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha um chefe maravilhoso, maravilhoso, que falou pra mim, olha, eu acho melhor você continuar fazendo tal atividade, porque é mais tranquila pra você, né? Afinal de contas, você tá voltando de licença agora. Eu falei, o quê? Deixa meu filho 10 horas numa creche. Você tá louco? Eu preciso trabalhar o dobro agora pra eu fazer valer. Isso, é muito doloroso deixar ele lá às 7h30 da manhã e buscar às 7h30 da noite. Então, eu quero mais. Se você não me der mais, eu tô fora. Ele, menina, hein? Que coisa, tá bom, vai, né? Enfim, me apoiou mas você também, teve que se impor nesse sentido. Tive, quase que ameaçando, né? Mas no fim acabou dando certo. Não foi fácil. Assim, eu me cobrava outras coisas, imagina, eu era completamente obcecada, assim, né? Independência financeira, eu tinha que ler, tinha que fazer atividade física, tinha que dar atenção, qualidade, né? Aquela coisa de dar qualidade pro pouco tempo que eu ficava com meus filhos, e ser esposa e tudo mais. E eu, olha, sinceramente, assim, quando eu lembro de mim há uns, sei lá, estou com 47, quando eu tinha entre 30 e 35 anos, eu era completamente alucinada, né? Completamente. Todos sobrevivemos, muito bem. E em algum momento você chegou a conversar com o seu marido sobre isso especificamente? Não, eu sei que eu sou mulher, eu tenho que cuidar dos meus filhos, ou isso foi muito natural? Paula, a gente sempre dividiu muito, né? A gente sempre falou muito sobre trabalho, né? A gente é muito cúmplice um do outro. E, por exemplo, na questão financeira, tem um episódio muito marcante, assim, no meu casamento, que foi quando a gente resolveu se separar financeiramente, porque houve fases, né, na nossa vida. Teve uma fase em que realmente o negócio dele cresceu muito, ele estava muito bem e ele começou a olhar para o desequilíbrio, né, de gasto, de ganho. E não, pera lá, e eu tinha o meu filho, né, que o meu filho mais velho não é filho dele, e estava ali no meio das despesas e tal, e questionamento daqui e dali. E tudo bem, a gente foi administrando, foi mais ou menos na época que eu entrei na Mafra, e eu ainda falei para ele assim, eu falei, olha, eu tô na Mafra há 12 anos, né? Mas naquela época eu falei assim pra ele, esse é meu último emprego. Dali eu saio, quero montar um negócio próprio, não sei o que lá. Ele falou, vamos ver. Na época eu vejo o que a gente faz. Eu falei, como assim? Na época você vê. Eu falei, caramba, eu dou um duro danado, guardo dinheiro, eu sou super disciplinada financeiramente. Será que eu vou ter que dividir essa decisão a esse nível, né? De talvez não... ter um problema no meu casamento por um atrito na hora de decidir isso. Eu falei, não, negativo. Nós vamos resolver isso agora. Ele falou, tudo bem. Se você quer ter autonomia sobre o seu dinheiro, a gente separa. Você cuida do seu dinheiro, eu cuido do meu. Não tem problema nenhum. Engenheiro, né? Tudo tão óbvio. 2 mais 2 são 4, não tem problema nenhum. Você pega o seu 2, eu pego o meu, fica tudo certo. Pra ele foi a coisa mais simples do mundo. Eu falei, então tá bom. Então vamos separar. Vamos fazer isso já. Ele falou, então pronto. Separou todos os fundos, a gente duplicou todos os investimentos. Dividimos as contas, montamos aquela planilha, né, de gastos comuns da casa, você fica com os seus, eu fico com os meus, e os comuns a gente divide, tá bom? Pra você assim, eu falei, tá ótimo, vamos lá. E eu, desesperada, né? Eu queria que ele falasse, não, meu amor, imagina, eu tô aqui pra fazer tudo que você quiser, né? Eu sofri um tempo pra me adaptar a isso tudo, diria assim, uns 3, 4 meses, até um dia que a gente voltou a se falar sobre isso. Ele falou, mas por que você sofreu tanto com isso? Eu falei, porque eu esperava outra reação de você. Ele falou, imagina, você não me conhece? Você acha que eu ia reagir de que forma, né? E aí tem tudo essa coisa do casamento também, né? Que é um processo, acho que dos mais difíceis de amadurecimento. E no final de tudo,
conclusão que eu cheguei, acho que tanto na vida profissional quanto na vida conjugal, o autoconhecimento ajuda demais, né? Porque você se conhecer e conhecer o outro e saber o limite de cada um, até onde você pode ir, até qual que é o teu limite, né, em relação a cada assunto. Eu acho que é um processo evolutivo mesmo. Então, foi curiosa essa experiência, foi bem interessante. Agora tá, né, já faz muitos anos isso. Tá tudo bem. Chega a ser divertido até, né? Entendi. Agora eu queria falar um pouco sobre o seu hobby, sobre o motociclismo. Eu vi que você tá até com um pingentinho. Minha paixão. Tem a ver com o meu marido também, porque há quase 10 anos ele fez um coaching, que aliás eu recomendo, é um negócio que é transformador, né? E nesse processo, claro, vou resumindo aqui, um belo dia ele chegou em casa e disse assim, vou comprar uma moto. Eu falei, o que aconteceu? Não, porque eu preciso. Eu acho que ele queria um pouco também ter um espaço dele, né? Para ele fazer coisas por ele mesmo, porque a gente também sempre foi muito um pelo outro, fazendo as coisas sempre muito juntos. Então a gente corria junto, andava de bicicleta junto, fazia tudo sempre junto. E é legal ter um pouco de individualismo, né? Ah, tá bom, quer comprar uma moto, compra. E aí ele comprou uma moto grande, né? Comprou uma Harley, é uma moto que tem toda uma cultura, né? Que vem junto com a marca, né? Mas para minha sorte, ele comprou uma moto que tinha uma garupa impossível de ficar. E eu não conseguia ficar meia hora andando de moto com ele, que chegava a me doer o quadril, assim, eu falava, olha, não tem condição. Eu queria muito andar de moto com você, mas não dá, porque eu tive até a habilitação, quando eu fiz 18 anos, eu tirei a carteira de motorista e tirei de moto também, porque eu andava, né, quando eu era menina. E eu não conseguia andar, passaram alguns meses, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar uma moto também. Ele falou, ótimo, vamos atrás de uma moto pra você. E aí comprei minha primeira moto, eu não me lembro, acho que menos de um ano depois. E nós andávamos juntos, né? E esse tipo de moto, ele tem todo um ambiente, tem todo um estilo de vida que vem junto, um ambiente social, as pessoas brincam, acham que é folclore, essa coisa da fraternidade, da irmandade, isso existe mesmo, a gente sente. Com o passar dos anos, a gente foi se envolvendo com pessoas que curtiam andar de moto para viajar. Minha moto não é uma moto não é uma speed, né? É uma moto para estrada, uma moto grande e tudo mais. E o que a gente gosta é de viajar, viajar de moto, né? Mas resumindo essa história, né? O ponto alto de estudo de uma história de quase 10 anos foi quando eu me sentindo muito sozinha, né? Nessa questão, eu comecei a pesquisar grupos de mulheres que andavam de moto. E eu não sei se foi por acaso que eu descobri, aí eu acabei indo mais a fundo e eu descobri que tinha um grupo de mulheres, eram muitas mulheres, elas faziam festas e tinham encontros e todo mundo se reunia para andar. E eu falava, mas deve ser muito legal isso, né? Porque eu tinha muita curiosidade de conhecer. E é um grupo que chama Ladies of the Road. E foi fundado há 7 anos. Esse grupo fez 7 anos agora. E eu as conheci um pouco mais de 2 anos atrás. Fui por minha conta mesmo num evento que elas têm, todo mês tem um calendário do ano inteiro em que as amigas se encontram para andar de moto, para ir em algum lugar e voltar, ou para passar um fim de semana. E não tem regra, a única regra desse grupo não é um motoclube cheio né, com regulamento, não. A única regra é ter uma moto de alta cilindrada, com mais de 60 cilindradas. E obviamente os nossos maridos todos vão juntos, amigos, não é um grupo exclusivamente de mulheres, né? O pretexto, obviamente, é unir, incentivar as mulheres que gostam disso, mas é muito divertido e ali a gente se identificou bastante também, né? Tanto eu quanto ele. É importante pra mim saber que no final de semana eu vou me divertir muito, sabe? Eu vou curtir, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, eu vou tirar o meu lado criança que fica guardado a semana inteira. E as pessoas olham pra mim e falam, não, é inacreditável olhar pra você e imaginar que você pilota uma moto de 1.800 cilindradas que pesa mais de 350 quilos, né? Como é que pode? E eu me transformo, né? Na verdade, em mim mesma, porque a gente é uma coisa só.
cada um de nós representa um papel na vida, né? Como mãe, como profissional, como mulher. E eu e meu marido, nesse momento, a gente representa a nossa criança, sabe? Aquela criança que se diverte, que brinca, que curte com os amigos. Isso é muito, muito saudável. É mentalmente muito saudável, emocionalmente, né? Então, eu volto para o trabalho com a cabeça higienizada, né? Eu saio do trabalho, eu desligo, porque agora é a hora de eu me divertir, né? Agora eu vou, nem que eu não queira, eu acabo, quando você começa a dar risada, né? Brincar com os amigos, você já desliga. É muito bom, é muito bom. E eu sinto que aquela insegurança do fim da vida corporativa que acontece para todos nós, né? Eu quero viver o fim da minha carreira, porque se isso não acontecer, é porque eu morri antes, né? Então, se Deus quiser, eu vou viver o fim da minha carreira e eu tenho certeza que isso não vai doer tanto, porque eu tenho muita coisa que eu quero fazer com o tempo, né? E eu venho me preparando já, né, intuitivamente desde cedo do ponto de vista financeiro, para ter essa tranquilidade. E eu cheguei à conclusão que não basta. Não basta guardar dinheiro. Se você não tiver onde empenhar isso para o teu prazer, para a tua satisfação pessoal, fica uma frustração, né? Poxa, acabou, né, o que era mais importante para mim, que era o meu trabalho. Não, o dia que acabar, acabou. Eu vou fazer, eu sei exatamente o que eu vou fazer no dia seguinte. Sei exatamente. Muito então bacana. é muito legal. Eu acho que tem a ver, tudo isso tem. É uma engrenagem. É exatamente isso. Legal. Bom, obrigada, Maristela. Foi muito boa a entrevista. Seja sempre muito bem-vinda. E para quem assistiu, fica aqui mais um LSA.